nosso Deus. Graça e paz, igreja do avivamento. Amém! Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Eu sei que várias famílias hoje foram fazer o Enem, por isso vocês não estão vendo aqui, alguns desavisaram. Mas se tem alguém aí que deu um testemunho aí do Mover de 40 noites, se você quer contar esse testemunho, você levanta a mão que a gente vai te dar a oportunidade, amém? Queridos, hoje é Santa Ceia do Senhor e nós iremos trazer uma reflexão da palavra de Deus. Durante esses dias que eu estava meditando para trazer uma palavra, o Senhor havia colocado um tema no meu coração, mas eu achei esse tema muito assim, ele vai exigir um tempo maior. Aí, como hoje é Santa Ceia do Senhor, eu vou desenvolver esse outro tema em outra oportunidade. O tema seria a justificação pela fé. Por que somos justificados diante de Deus? Mas não vai ser hoje esse tema. Então hoje eu quero trazer algo, como nós estamos ouvindo aqui falar muito sobre o Senhor Jesus, sobre o nosso Salvador, a palavra desta noite não vai ser diferente. E o texto que nós estaremos lendo, ele se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10. Queridos, o nosso objetivo até o final do ano é concluir pelo menos essa primeira parte aqui, que já foi, que vocês viram aí, já foi bem adiantado. Então, pastor, o que falta? Falta 3 portas, falta montante guia para uma parede em direção ao fim e placa de dragão, só isso. E a mão de obra, que é os obreiros aí que trabalham nesse projeto, eles se colocaram à disposição. Então esse é o que falta. Cada um vai dar, você que vai ao longo do tempo poder ajudar. No final do ano a gente já quer deixar concluído. Vamos ter também confraternização, já estamos preparando aí a data aí para ser um momento aqui bem especial. Isso aqui vai ficar tomado, porque vai encher de mesas aqui. A formatura provavelmente, a formatura ela vai acontecer também, ainda esse ano, tá? Mas eu não vou adiantar nada, porque quem tem que falar melhor é o obreiro Gregório, que é o professor. Amém? Oi? O culto da virada? Eu confesso que esses dias eu estava vendo aqui no meu coração para a gente fazer uma vigília. Nunca fizemos uma vigília. Nunca passamos a noite na presença de Deus. A igreja. O culto da virada é bom porque está todo mundo em barulho. E aí nós vamos estar observando isso aí. A gente tem uma vigília na presença do nosso Deus. Bom, queridos, Lucas capítulo 10, no versículo 38 ao 42, que diz assim a palavra do nosso Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvira-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique e sirva sozinha? Ordena-lhes, pois, que venha ajudar. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário.
e essa não lhe será tirada. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor é o nosso justificador, aquele que assumiu o lugar do pecador, para que o pecador pudesse ter a oportunidade de chegar diante do Pai. Como o Senhor mesmo diz, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão. Nessa noite, eu quero pedir que o Senhor, assim como o Senhor tornou íntimo desta família, que o Senhor venha tornar íntimo de cada família da Paz das Nações. Que cada família da Paz das Nações, através da palavra de hoje, possa desenvolver-se um relacionamento de intimidade contigo. Que a partir, Senhor meu Deus, dessa palavra de hoje, o Senhor venha ser, meu Pai, em cada família, o convidado especial, aquele que está, Senhor, em todo o tempo, nos ajudando, nos fortalecendo, nos livrando, aquele que até mesmo pode trazer a ressurreição. E nesta noite, Pai, que o Senhor venha tirar da nossa casa toda a enfermidade, que o Senhor venha arrancar do nosso meio toda a doença, que o Senhor venha tirar toda a tristeza, toda a esterilidade, como foi declarado aqui, que o Senhor é a videira verdadeira, e que o Pai é o agricultor, e que todo ramo que estando em ti não der fruto, o Senhor limpa, para que possa dar frutos. Meu Pai, que essa igreja seja uma igreja frutífera em Cristo, que essa igreja seja uma igreja cristocêntrica, que essa igreja seja uma igreja apaixonada pelo Senhor Jesus, apaixonado pelo Salvador, apaixonado pelo nosso Senhor, como o texto foi dito aqui, que Ele é o Senhor. E que nesta noite o Senhor tire todo o pensamento tacanho, pequeno, em relação à tua imagem, em relação ao Senhor, e que venhamos a te contemplar na beleza da tua santidade, que venhamos, meu Pai, a te ver como o Senhor é digno de ser visto, que venhamos, meu Pai, a adorar o Senhor como o Senhor é digno de ser adorado, que venhamos a te reverenciar, meu Pai, como o Senhor é digno de ser reverenciado. Essa é a minha oração, meu Pai, nesta noite, e eu te peço em nome de Jesus. Quem recebe? Amém. Queridos, a palavra de reflexão nesta noite, ela inicia nesse texto de Lucas capítulo 10, mas essa história ela é bem ampla, e a gente vai navegar nessa história de hoje. Eu coloquei no temas Jesus, o amigo fiel, mas poderia dizer assim: Jesus é o amigo das famílias, é o amigo fiel de cada família que o deseja. E aqui, queridos, nesse texto, uma mulher chamada Marta, ela convida Jesus para ir na sua casa. Isso é importante observar que alguém decidiu convidar o mestre para ir na sua casa. Embora ao recebê-la, talvez ela não priorizou aquele momento, talvez ela não entendeu quem que estava ali, mas ela convidou, e Jesus estava na casa. Glória a Deus. A Bíblia diz que ela tinha uma irmã chamada Maria, e essa irmã Maria decidiu se sentar aos pés de Jesus, se lançar aos pés de Jesus, estar aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. E quando Marta ela depara com aquele momento que ela
está ali, e certamente Jesus não estava só. Havia os discípulos com ele, havia bastante gente com ele. E como ela convidou para sua casa, então ela certamente está preparando algo especial para oferecer. Quando a gente convida alguém para ir na nossa casa, a gente prepara sempre alguma coisa, imaginando que a pessoa que vai estar na sua casa vai gostar daquilo que você preparou. Não é assim que a gente se prepara? Pelo menos eu entendo dessa forma. A gente sempre se prepara imaginando que o que você vai oferecer, a pessoa vai se alegrar. E assim Marta ela estava, só que quando ela observou que viu que Maria não saía dos pés de Jesus, estava ali, ela se sentiu naquela condição de sobrecarregada, e ela pede para que Jesus ordene que Maria se levante e vá ajudar. Só que Jesus diz assim: Marta, você está ansiosa, você está preocupada com bastante coisa, e quero dizer que tudo isso aí não é tão importante. Mas Maria escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte? Ouvir e receber a direção de Cristo. Para a gente entender o que que vamos falar nesta noite, se a gente parasse aqui, né, quantas vezes a gente prega sobre esse ponto e para aqui, não é isso? Parou aqui, falamos sobre Marta, Maria, eu até preguei aqui. Foi tanto que quando eu estava meditando nessa mensagem, eu pensei assim: poxa, eu ministrei sobre esse texto, mas tem muito mais que eu não entendi. Só que agora eu recebi, e agora eu quero pregar. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 12, versículo 1 ao 8. E a gente vai começar a entender que essa relação de Jesus com essa família, ela ganha uma notoriedade maior. Coisas que a gente não observa, coisas que a gente não consegue ver, mas que está ali diante dos nossos olhos, que a gente precisa receber a revelação. Então, no capítulo 12 de João, do versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhes, pois, ali uma ceia. Marta, olha aí, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa, com Jesus. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Eu não quero ler essa outra parte aí. Vamos ler. Sim, vamos ler. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto dissera ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-o, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre deles. Amém? Então veja só, queridos, no texto de Lucas, no capítulo 10, nós lemos que lá estava Marta, que convidou Jesus para sua casa. Coisa maravilhosa, né? E Maria estava aos pés de Jesus. Agora,
Jesus está novamente em Betânia, novamente na casa de Marta. Então você percebe que já começa a ter uma relação de amizade. E através dessa relação de amizade entre o Senhor Jesus, Marta, Maria, agora já aparece outro personagem. Quem é esse outro personagem? Lázaro. E Lázaro é irmão de Marta e de Maria, que é o que diz lá, voltando no versículo 1. E versículo 1: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro. Já apareceu mais um personagem da família, Lázaro, onde estava a quem ressuscitaram dentre os mortos, que a gente vai falar daqui a pouco. Deram, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então veja só, Marta agora está servindo a ceia. Para quem? Para o Senhor Jesus. No primeiro texto ela estava ansiosa. No primeiro texto ela estava preocupada. Mas ela estava numa posição de servir. Agora ela aparece no segundo texto, mas ela está numa posição novamente de servir. Isso é interessante, porque você percebe que as pessoas elas usam os dons que elas têm para contribuir na obra do Senhor. Eu não sei qual é o dom que você tem hoje. Eu sei que você tem um dom, mas se você entenda que esse dom que Deus te deu não é para você, é para você servir na obra do Senhor. O Senhor, por misericórdia, me concedeu essa graça de pregar a sua palavra, e eu tenho plena consciência de que isso não é para mim, que me ajuda sim. Eu ministrei esse texto aqui nas 40 noites, mas essa parte eu não tinha ministrado ainda. E só que permaneci em busca do conhecimento, e agora vem essa outra parte, aonde a gente descobre que Marta, ela é irmã de Lázaro, e que ela está servindo, que ela está na mesa, que ela está ali, e que Jesus prioriza a casa dela. Então, através desse texto, a gente percebe que há uma ligação do Senhor com essa família. E é sobre isso que a gente precisa ter esse entendimento. Jesus é o Senhor da família. Glória a Deus. Jesus é aquele que conhece. A Bíblia diz em Mateus 7:24 que aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia, que veio os ventos, que veio as chuvas. A gente agora viveu, esses dias está vivendo, o Brasil está vivendo, o que um vento faz com casa, destrói mesmo. Isso é literal, físico na realidade, mas Jesus traz um ensinamento literal para as nossas vidas espirituais, para a nossa vida em família, para a nossa vida com Deus. Quando ele diz que se a casa ela for edificada sem fundamento, sem estrutura sólida, ela não vai prevalecer. Mas quando a casa ela é fundamentada em cima da rocha, e a rocha é Jesus Cristo, é o Senhor, quando é fundamentada no Senhor, essa casa permanece, a estrutura permanece, os alicerces permanecem, a família permanece. Mas Jesus dá uma condição: que aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se nós queremos uma família consolidada, assim como a família de Marta,
nós precisamos ter como estrutura principal o Senhor Jesus. Amém. Ele diz em Provérbios 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Bateu. Não, é Apocalipse, perdão. Assim, aí eu te quebro, né? Aí fala, assim você me quebra. É Apocalipse 3:20, desculpa aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus estava fazendo o que na casa de Marta? Ceando. Comendo comida. E Jesus quer fazer o que na sua casa? Aí você pode dizer, tá, mas Jesus não está mais vivo, pastor. Aqui, ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a A Deus. presença do Senhor Jesus agora cabe a nós. Ele falou isso em Mateus capítulo 28, do 19 em diante. Até o versículo 21. Mateus 28, 19. Jesus diz assim: ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então o objetivo nosso é transmitir Jesus, transmitir os ensinamentos, porque Jesus ele estava ali na casa de Marta, na ceia, que hoje aqui é Santa Ceia do Senhor, mas ele estava ali para intimidade com aquela família, para amizade com aquela família. Ele estava ali vivendo dia a dia com aquela família, ele estava ali ao lado daquela família. E aquela família com certeza tinha prazer na presença de Jesus. Com certeza o objetivo de Marta era estar sempre na presença de Jesus, embora ela estivesse ali fazendo o quê? Servindo. Só que nesse texto que nós lemos de Lucas ou João, capítulo 12, do 1 ao 8, a Bíblia diz que Maria faz algo diferente. E o que Maria faz? A Bíblia diz que... Obrigado, Deus abençoe. A Bíblia diz que ela... E ela traz um vaso de perfume caríssimo. E ela quebra esse vaso e derrama sobre o Senhor. A parte dos comentários, a parte negativa, a parte de suposições que o certo discípulo lá teve, essa parte é irrelevante para esse momento aqui. Mas o que é relevante é que agora Maria, ela está ali para ungir Jesus com bálsamo. E quando todo mundo critica, Jesus vai e diz: não, o que ela fez aqui, vocês não entenderam. Porque a Bíblia diz que ela quebrou o bálsamo, derramou sobre Jesus, estava enxugando os pés de Jesus com os. Então vamos entender isso. Então vamos lá, João 12. A partir do versículo 2 em diante. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava à mesa com ele.
que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, olha aí, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Então o que ela fez? Ela pegou um perfume precioso e ungiu os pés de Jesus. Eu falei que ia derramar na cabeça dele? Não, ela falou que ungiu os pés. E com os cabelos ela o enxugava. Isso é sinônimo de rendição. Isso é sinônimo de adoração. Esse é um tipo de adoração extrema, irmãos, que às vezes só quem entende, quem sente e que sai da alma, só quem pratica, quem sabe. Porque às vezes um está adorando aqui na superfície, outro já se entrega plenamente. Ela não teve receio. Maria, você percebe que o texto dá destaque para todo mundo. Deu destaque para Marta, que estava servindo, deu destaque para Lázaro, que estava na mesa, e agora deu destaque para Maria, que ungiu os pés de Jesus. Então a adoração de Maria, ela vem de uma forma que quebra os limites, que incomoda, que até incomoda. Para que isso? Né? Para que tanto exagero? Às vezes você quer adorar, você quer abrir o coração, mas outros que não entendem a essência da adoração, às vezes quer criticar, quer falar, mas aqui diz assim: então Maria, tomando a libra, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, enchendo toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, toda a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Isso tem a ver com adoração. Quando você adora, a essência da sua adoração transparece. Quando você abre o coração, então quando você chegar na presença de Deus, abre o seu coração, se alegre. Não se poupe pelos que ainda não entraram na dimensão da adoração. Seja você a pessoa que vai se despontar nisso. Seja você a pessoa que vai abrir o coração de verdade para Ele. Seja você a pessoa que vai se doar, independente do que vão falar. Seja você aquele que entrega o seu coração, porque é isso que vai chamar a atenção do mestre. Estava ali Marta servindo, Lázaro na mesa, mas essa atitude de Maria traz incômodo. E o que o Senhor diz aqui? Porque não se vendeu isso? Jesus, entretanto, disse: deixai-a que ela guarde isto para o dia em que me embalsamar, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre tem. Tem outro texto aqui que traz um pouquinho mais, está em Mateus capítulo 26, do 6 ao 13. Mateus 26. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, agora aproximou-se. Agora já tem Simão, já tem mais gente, né? Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, que já era sobre a cabeça. Estando ele à mesa, vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia se vender por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo.
porque os pobres sempre têm convosco, mas a mim nem sempre tem. Então entenda que ali estava a questão de Maria, era o relacionamento com Jesus, era esse momento de adoração. Porque ele diz: a mim nem sempre tem. Eu vou estar aqui, mas eu não tenho. E ela está entendendo isso, e ela está aproveitando isso. Ela sabe, Maria já tinha compreendido que Jesus não ia permanecer por muito tempo. Então ela estava aproveitando todos os momentos que ela viveu. Nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, é para nós aproveitarmos esse momento na presença do Senhor. Amém. Estar na presença dele, abrir o coração, pregar. E agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de João capítulo 11. E olha o que diz aqui, João capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã. E de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Perceba que, se nós tivéssemos lido Lucas, a história ficaria só em Marta e Maria. Nós lemos Lucas, nós lemos João capítulo 12, nós estamos lendo João capítulo 11. E aqui diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo a quem ama. Então agora nós descobrimos que Lázaro era um amigo de Jesus, o amado. Então não era só Lázaro que Jesus o amava, irmão de Maria, irmão de Marta, provavelmente filho de Simão, mas Lázaro, toda a família. E na hora que vem a dificuldade, na hora que vem a luta, quem que as irmãs de Lázaro lembram? Do Mestre. Quando a gente entende quem é Jesus, na hora da dificuldade você vai correr para os pés de Cristo. A gente vê muito o contrário disso. A pessoa está passando uma luta, ela afasta da igreja. Está passando por um problema, ela esfria na fé. Ao invés de buscar, ao invés de se aproximar, ao invés de dizer: Senhor, tu és da nossa família, tu és o que pode nos ajudar. A pessoa não entende isso. Quando eu orei e disse: Senhor, que possamos te ver como verdadeiramente tu és, que possamos te adorar como verdadeiramente o Senhor é digno de ser adorado, é porque entendemos, queridos, que existe uma visão totalmente distorcida de quem é o Senhor. Talvez a pessoa tenha a visão de que o Senhor é aquele que vai nos salvar no último dia, quando na realidade ele diz: eu quero estar contigo todos os dias. E a gente está projetando que só vamos ter o encontro com ele no último dia, no dia da ressurreição. Mas ele está dizendo: não, eu estou com vocês todos os dias. Glória a Deus. Até a consumação do século. Aleluia. É entender isso, ter esse entendimento. E quando temos esse entendimento, aí você vai falar melhor com ele. Você vai adorar melhor. Você vai ver o melhor. Você vai compreender o melhor. Porque se eu ficar com a ideia de que eu só vou ter essa proximidade dele no último dia, é sinal que ele está distante. Mas ele está o tempo todo dizendo: não, eu não estou distante, eu estou aí do seu lado, eu estou contigo, eu quero entrar na tua casa. Abra as portas da tua casa, abra o seu coração, abra a sua vida, eu quero entrar contigo, assim como eu estava na casa
nós o adoramos, meu, porque Ele não é mais estranho para nós. E olha o que acontece aqui. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. Ele já declarou logo: não haverá morte. Vamos ler. E sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, o que estava acontecendo na vida de Lázaro, o que estava acontecendo na família de Marta e de Maria, Jesus disse: isto que está acontecendo aí vai ser para que vocês me conheçam, vai ser para que vocês entendam quem eu sou, vai ser para que vocês compreendam. E aí a gente vai entender o porquê que esse texto tem algumas coisas assim que você fica assim: meu Deus, por que não foi diferente? Vamos ler. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus te ama. Glória a Deus. Jesus ama a família. Jesus te ama, Paulo. Jesus ama você, Paulo. Jesus te ama, Paulo. Jesus ama a minha vida. Jesus ama a sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Sabe por quê? A gente ouve isso, mas tão vazio. Jesus te ama. A gente fala isso para as pessoas: Jesus te ama. Mas talvez você não saiba até a dimensão. Talvez a pessoa não saiba até a dimensão. Aqui está dizendo o seguinte: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. Jesus ama a Keila, Jesus ama o Vitor, a Ana Júlia, o Vinícius, o Ian, o Anderson, a Paloma, a Luz, o Carlinho, a Renata, a Vitória, o Flávio, a minha vida, o Caio, a Cléo. Jesus ama. Glória a Deus. Jesus ama. E Jesus te ama, você que está aí assistindo através dessa live. Jesus também te ama, assim como Jesus amava Lázaro, assim como Jesus amava Marta, assim como Jesus amava Maria, assim como Jesus amava Simão. Aleluia. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e volta para lá. Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andares de noite, tropeça, porque nela não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vamos para despertar. Ou seja, Lázaro morreu e vamos para despertar. Lembre que Jesus disse logo no início do texto: isso está acontecendo com Lázaro, é para que saiba quem eu sou, é para que as pessoas entendam quem eu sou. Ele diz claramente: esta enfermidade está enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, aí fala aqui, mandaram no versículo 4: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Amém. O que estava acontecendo com a vida de Lázaro ali?
Jesus deixou bem claro: isso não é para a morte, é para a glória de Deus. E por quê? Vamos ler. Versículo 12. Disseram depois os discípulos: Senhor, se dorme está salvo. Às vezes os estão sempre voando na história, estão sempre boiando. E aqui os discípulos estão boiando, porque Jesus está falando uma coisa e estão entendendo outra. E quantas vezes não é assim, irmão? Às vezes ele está falando de algo, as pessoas estão fazendo totalmente diferente, outra coisa. Estão boiando na mensagem, estão vacilando, estão entendendo outra coisa. Disse-lhes, pois, os discípulos: Sim, Senhor, se dorme está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que estivesse falando de repouso de sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Alô? Meu Deus. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, porque se ele estivesse lá, eu ia deixar. Aí o milagre é sério. Ia ser um milagre, mas ninguém ia dar crédito ao milagre. Milagrezinho, né? Às vezes de repente você recebeu um milagre que te privou de algo tão prejudicial que poderia ser, mas você nem foi nada. Vamos entender. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrer com ele. É sempre um negócio doido. Vamos morrer, vamos lá. O que você está falando, velho? Tem sentido? Eu estou falando uma coisa, ela está falando outra, meu. Os discípulos, Jesus, só Jesus vai ter paciência. Vamos lá também, nós vamos morrer com ele. Chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. E aí, queridos, começa aquele processo, porque imagine só, toda a família sabe que Jesus é o Senhor. Maria sabia que Jesus era o Senhor. Marta certamente sabia. E a tristeza de entender, de não compreender a morte, porque ninguém aceita a morte. Hoje nós não aceitamos a perda da nossa filha. Vira e mexe, a gente se imagina como ela estaria. Ninguém aceita a perda de ninguém. E imagine, Jesus chega, aí está todo mundo triste, porque o cenário é de luto, é um cenário de morte. Lázaro já não está mais. Lázaro já foi ungido, já foi colocado no sepulcro, já não está mais com as pessoas. E Jesus recebeu a notícia e ainda estava doente. E a Bíblia diz que ele fez questão de esperar 2 dias a mais. Esses 2 dias era a diferença. Mas lembra que Jesus disse: isso que vai acontecer com Lázaro é para que Deus seja glorificado. E aí vamos ler. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria
para as consolar a respeito do Senhor. Então, estava ali muita gente. Certamente Lázaro era alguém respeitado. Esta família era uma família respeitada. Era uma família que não estava sozinha. Não era uma família irrelevante. Era a família em que Jesus tinha intimidade, em que Jesus era amigo, em que sempre Jesus estava na casa dessa família. Era uma família que recebia o Mestre. Logo, ela é vista por todos. Marta, quando soube que via Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então veja só a atitude. Uma corre desesperada, a outra fica em reflexão. E aí disse Marta, pois Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido. Então Marta já sabia que Jesus curava. E ela tinha certeza: se o Senhor estivesse aqui na minha casa, se o Senhor não estivesse no outro canto, o meu irmão não teria morrido. Então perceba que Marta, ela já tinha na sua mente que a vida estava nele, que a vida estava em Cristo, que a sua casa em Cristo estaria protegida, que a sua família em Cristo estaria guardada. Deus. Ela sabia disso, porque ela declara que se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, a morte não teria poder nessa casa, a morte não teria poder nessa família, não haveria luto, porque sempre foi um tempo de alegria receber o Senhor. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus não concede. Amém. Ela sabe. Senhor, eu sei que se o Senhor, tudo que o Senhor pedir a Deus, ao Pai, porque o Senhor é o Filho, Ele vai te conceder. Glória a Deus. Consciência. Você tem consciência disso? Você tem consciência de quem é Jesus? De quem é o Filho? Marta tinha. Aquela Marta lá do texto lá, que ficava preocupada com Maria, ela agora está acreditando. Você percebeu que houve uma mudança? Que se a gente tivesse lido só aquele texto e deixado ele lá e refletido nele, a gente poderia estar falando mal do Marta. E quantas vezes fazemos isso? Mas a palavra de Deus é justa. E quando eu li, eu entendi, eu disse: Deus, eu já fiz tanto errado. Ela deve me perdoar ao Senhor. Que a gente descobre que a gente ainda não conhece. E aqui, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto me diz a Deus, Deus nos concede. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Glória a Deus. Jesus tinha dito: essa enfermidade não é para a morte. Mas até então ninguém está entendendo nada. Até então, nem a família, nem os discípulos, ninguém está compreendendo nada. Mas Jesus está falando: nós iremos lá, essa enfermidade não vai ser para a morte, meu Pai vai ser glorificado. Mas ninguém até então tinha entendido nada. E aqui também tem Marta. Eu sei, respondeu Marta, que ele há de
dia. Uma coisa ela sabia, que havia a ressurreição e que no último dia todos vão ressuscitar. Que naquele dia que Jesus voltar novamente, todos vão ressuscitar. Ela sabia disso. Está dentro da cabeça dela. É isso que precisa, a mensagem precisa ser interpretada. E está clara dentro de nós. Estava claro dentro de Marta que haveria ressurreição. Só que ela não esperava que ela ia ser surpreendida. Então vamos ver aqui. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, glória a Jesus. Jesus disse lá para os discípulos, ainda distante de Betânia: vamos, essa enfermidade não é para a morte. Meu Pai vai ser glorificado. Ele disse: foi bom que eu não estivesse lá, para que creiais, para que entendais. E todo o que vive e crê em mim não morrerás eternamente. Crê nisto? Amém. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Fé consolidada, mensagem entendida. Você crê que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para te salvar? Amém. Lembra do batismo? Crê que Jesus é o Filho de Deus? Crê que Ele morreu e ressuscitou? Crê que Ele vai vir para te buscar? Creio. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu até brinco com alguns, eu digo: ó, se chegar lá e não entender a mensagem, pega você dentro da água e joga para lá de fora. Vai lá se converter, entender. Depois você volta e se bate. Eu até brinco lá no encontro com eles, fala assim. E que caro, cara. É? E que caro, cara. Isso aí. Então, queridos, e todo que vive e crê em mim, aqui no versículo 28, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Então Marta, ela saiu, foi até Maria. Maria estava lá no seu luto, em silêncio. Marta vai até ela e diz: ó, o mestre está aí, te chama. Tendo dito isto, ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi beber. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. Então veja só, isso tudo aconteceu no caminho. Marta, ela foi em busca de Jesus. Imagine a busca de Marta por Jesus. Ela foi tão grande que ela foi buscar, foi atrás dele fora do seu círculo. Ela foi antecipar, vê-lo no caminho. Tudo isso aconteceu distante, não tinha chegado ainda. E aqui diz assim, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e o consolavam, vendo-a levantar-se depressa e saiu, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Estava todo mundo em luto. Quando ela se levanta sem falar nada, todo mundo pensou que ela está indo lá, vamos acompanhar. Então a cena é dor. Aquele que é o amigo não tinha chegado ainda. A cena é
Maria chegou ao lugar onde estava Jesus. Ao vê-lo, lançou-se aos pés, como sempre, adorar. Você entende que aqui ela está na dor, ela perdeu o irmão, mas para ela é adorar. Isso aqui é um ensinamento poderoso. Quantas pessoas que em momentos difíceis não sabem o que fazer? Se você não sabe, como quase todos, ninguém sabe o que fazer em momentos difíceis, aprenda uma coisa hoje. Se não sabe o que fazer, lança os pés de Jesus. Se você que está aí me ouvindo, está vivendo um momento difícil, você não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, aprenda uma coisa hoje. Lance aos pés de Jesus. Faça como Maria. Ela não sabia o que fazer, a não ser adorar, a não ser buscar a presença do Senhor, a não ser se entregar em adoração. E adoração é o que ela mais sabe fazer. Sempre foi extravagante na adoração. Sempre foi alguém que sempre se entregou, se doou. Ao vê-la, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus veio a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se em espírito e comoveu-se. Agora Jesus sente a nossa dor. Isso aqui é o Senhor sentindo a minha e a sua dor. Talvez você pode imaginar, só eu estou passando por isso. Saiba, se você tem Cristo, Ele sente a sua dor. No Salmos 91, no versículo 13 em diante, a Bíblia diz assim, Salmos 91, 13, 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Bom é render graça. Não, aí já é outro. Então o que diz lá? O Senhor diz: Ele me invocará, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Amém. Mas só para assistir? Não, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aleluia. Aos pés do Senhor, na presença do Senhor, a cura, irmãos. Amém. A cura para a nossa alma. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Mas nós não sabemos fazer isso. Nós sabemos é reclamar, nós sabemos é fugir. Porque quando Adão ele se depara com uma situação de pecado, de tristeza, de angústia, a atitude foi fugir da presença de Deus. Mas em nenhum momento Deus se distanciou, Deus veio atrás. Só que ele não estava na posição. Voltando aqui para a gente estar concluindo. Perguntou-lhe, Jesus se comoveu, agitou-se, ou seja, sentiu a dor de todos que estavam ali, e perguntou: onde o sepultaram? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E agora o menor versículo: Jesus chorou. Ele
Ele sente a minha e a sua dor. Amém. Ele não está indiferente. Mas nós não compartilhamos com Ele. Mas Ele compartilha a nossa dor. Se você compartilhar com Ele, Ele vai compartilhar com você. Muitas vezes o fardo está pesado porque você está carregando sozinho. Você não chega para dividir com Ele e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Eu estou aqui nessa situação, eu preciso de ajuda. A Bíblia diz que é quando nós nos humilhamos que Deus nos exalta. E aqui é bem claro, irmãos. Jesus chorou, sentiu a dor daquele povo, sentiu a dor daquela família. Jesus sente a sua dor, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Muitas vezes, por que nós não recebemos? Porque nós não sabemos chegar na casa do Senhor, nos colocar em humilhação, chorar, pedir, compartilhar. Hoje nós somos fortes, entre aspas. Aguentamos sozinhos. Nem precisamos mais, porque nem oramos para nos render. Nem choramos mais. Então o Senhor está olhando e dizendo: está tudo bem. Mas na realidade Ele sabe, não está bem. Quando deveríamos nos colocar diante dEle em humilhação, dizer: Senhor, eu não sou capaz. Se o Senhor não me ajudar, não sei o que vai acontecer. Sabe, a gente se coloca como sendo homocêntrico, o homem homocêntrico. Mas lembra de Pedro pescando? Ele estava pescando. Quando Jesus chega na praia e diz: pegou peixe? Não pegamos. Tem nenhum aí para assar? Não tem. O que vocês estão fazendo? Já estamos lavando as redes. Já estamos desistidos. Não há mais nada para hoje. Mas ele diz: vai ao mar, se faz ao mar e lança a rede do lado direito. Mas os argumentos humanos dizem assim: nossa, pescamos a noite toda, não pegamos nada, não tem peixe, não tem nada. Mas sobre a tua palavra nós iremos fazer isso. Glória a Deus. Ou seja, tu és o responsável, Senhor. Talvez eles desistiram e seja assim: não coisou nada, está falando ali. Vamos jogar, né? Decidimos jogar ele, né? É o mestre. Ele nem sabe nada, né? Ele passou a vida toda pescando. Pegou nada? Está dizendo para nós ir mudar, jogar do lado direito. Vai acontecer? Vai. Sabe por quê? Porque é milagre. Glória a Deus. Faz. É Ele que ressuscita. É Ele que traz a vida. É Ele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverás. Glória a Deus. Jesus, agitando-se em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tirai então a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiais que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para
envolvido no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai e deixai ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fez Jesus, creram nele. Glória a Deus, aleluia. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizou. Tem para todo mundo. Tem os que creem, tem os que vão levar a notícia movido por inveja, movido por qualquer situação. Mas aqui há o milagre da ressurreição. Aleluia. Aquela família viveu o milagre da ressurreição. Interessante que aqui mais à frente, depois de todo esse milagre, agora querem matar Lázaro. Porque nunca vai ser, irmãos, para satisfazer todo mundo. No capítulo 12, do versículo 9, sobre numerosa multidão dos judeus. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, o qual ele ressuscitara dentre os mortos. Agora imagine isso. Toda a família já tinha enterrado. Já estava 4 dias. Cheirava mal. Aí vem Jesus, ressuscita Lázaro. E Lázaro agora está andando com Jesus. E as pessoas estão vendo o cara que estava morto vivo ali. Seria algo para causar uma comoção. Mas tem alguém pensando em matá-lo de novo. Tem alguém pensando em tirar a vida de Lázaro. Porque aqui diz assim, ó: mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitaram dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa deles, voltavam a crer em Jesus. O que Jesus disse lá no início? Eu me alegro porque eu não estava lá. Essa enfermidade não é para a morte, é para que o meu Pai sejais glorificado. Aleluia. E o que está acontecendo aqui? As pessoas vão lá, veio lá, opa, aí abre o coração. Milagres. Glória a Deus. Queridos, tenha certeza de uma coisa: esse texto, ele não só nos ensina a respeito de Jesus, mas ele mostra quem tem poder sobre a morte. A Bíblia diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Tem um louvor, eu até não vou dizer que compus, porque a letra já estava aqui na palavra, eu só interpretei, ser mais específico. 2 Coríntios 15, 6. 1 Coríntios 15, do 50 ao 51. Preste atenção aqui. 1 Coríntios 15, do 50 ao 58. Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverás. Sabe, queridos, a fé em Jesus não é só para esse momento. A fé em Jesus garante a ressurreição. Glória a Deus. Mas para isso nós precisamos, eu ia falar sobre adoção, sobre justificação, que são uma da doutrina da salvação. E logo em seguida
é a adoção. Nós cantamos aqui muito sobre o Pai me adotou, o seu amor me encontrou, mas talvez você não entenda nada do que eu estou cantando aqui. Então é preciso esclarecer o que vocês estão cantando. Como nesta noite aprendemos que Jesus é o Senhor daquela família, Ele é o Senhor da nossa família. E aqui diz assim, o apóstolo Paulo, ele escreve: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, e se dormir é morrer, mas transformados seremos todos. Então todos vão receber o corpo transformado. Esse nosso corpo, se Jesus não vier antes, nós iremos descer ao pó e Ele vai nos ressuscitar e nos dar um corpo celestial para viver com Ele eternamente. E aqui ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o meu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Ele tem o poder sobre nós. Amém. Ninguém mais tem. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, foi para dizer para todos aqueles ali: Ele tem o poder sobre a gente. Glória a Deus. E não foi, ressuscitou e escondeu. Ressuscitou e Lázaro passou a andar com Jesus. E eu quero dizer para você nesta noite, meu querido, como você vê Jesus na sua vida? É o histórico da história, do passado, ou ele é de hoje? Se envolva essa amizade, intimidade com Ele. Fale com Ele. Conte para Ele. Sabe que Ele está do seu lado. O que você vê, o que você faz, sabe que Ele está do seu lado. Quando você tem essa consciência, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida, porque você vai viver uma vida que agrada ao Senhor. Viver uma vida que agrada a Cristo. Lázaro era um homem como qualquer um de nós. Marta, você viu aqui o perfil dela, agitada, controvérsia, às vezes colocando os pés pelas mãos. Maria, aquela que estava lá, sempre para agora. Não se destacava em relação à correria do dia a dia, mas sempre em adoração, sempre em alguém que estava lá aos pés do Senhor, sempre que algo não estava bem lá aos pés dele, fazia questão de colocar a sua cabeça aos pés de Jesus, aos pés dele, a ponto de enxugar os pés com os seus cabelos. Hoje nós temos a cruz. Lembra do encontro? Naquele momento de cura, naquele momento de libertação, que falamos assim:
final, deixa lá na cruz. Talvez para muitos não entendam, mas eu tenho certeza que nesta noite você vai sair daqui com esse entendimento. De que Marta e Maria não é só aquele texto, não é só aquela história. Jesus tinha uma intimidade com essa família, como modelo de que aquela família é a minha e a tua família, de que como modelo que se nós buscarmos, assim como Marta, que a buscadora da presença de Jesus para casa, era sempre Marta. E perceba que ela era mesmo controversa, mas ela sabia exatamente o que ela queria. Talvez não sabendo como fazer, mas sabia que queria a presença dele. É a primeira a reconhecer: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois, Maria também fala a mesma coisa, mas quem sabia disso antes era Marta. Vamos colocar em pé. Vamos ter esse momento. Pode deixar o som aí. Eu quero que você tenha um momento com Jesus. Pode apagar a luz aí. Vamos ter esse momento com Jesus. Aí onde você está mesmo, qual é a reflexão que precisamos fazer nesta noite? Qual é a reflexão? Nós estamos aqui na mesa da Santa Ceia. Marta estava servindo. Jesus estava naquela casa. Eu quero declarar que o Senhor também está na tua casa. Amém. E por Ele estar na tua casa, a tua família recebe salvação. Por Ele estar na tua casa, a tua família é guardada. Os céus da tua casa é aberto. Lembra da importância de uma célula da tua casa? É que Jesus está lá. Lembra que quem abriu as portas da sua casa tem recebido bênção. Bênção na sua casa. As primeiras casas a receber, a abrir as portas, foi a Renata, a irmã Lourdes, que permanece com as portas abertas para Jesus. Glória a Deus. Mas pergunta para ela se ela não recebeu o milagre. Pergunta para essa família se eles não têm recebido o milagre. Pergunta para essa família se eles não sentem a presença de Jesus na sua casa. E eles estão vendo isso, por isso estão aqui hoje. Por isso estão com as suas famílias. Por isso está aí o Carlinhos, a Renata, seus filhos, suas filhas, sua filha, seu genro, sua nora. Por que isso? É porque o Senhor Jesus os ama. Passaram momentos difíceis, passaram e passam e vão voltar. Mas a fé está consolidada no coração desta noite, sabendo que Ele é o Senhor. Ah, que todas as famílias soubessem disso. Ah, Deus, que todas as famílias da terra tivessem esse conhecimento. Mas nós podemos, Senhor, entregar esse conhecimento. E eu posso, Senhor, me colocar à disposição para entregar esse conhecimento. E toda oportunidade que estiver, meu Pai, nem que seja só essa mensagem para as famílias. Eu vou colocar, Senhor, essa mensagem como sendo uma das mensagens principais para ministrar as famílias da paz e da. Porque aqui, Senhor, nós vemos o quanto o Senhor tinha essa intimidade de amigo da família de Lázaro. A palavra diz que Lázaro era um amigo do Senhor. Não era só Lázaro amigo, Marta também era amiga, Maria também, e até mesmo, Senhor, Pai, que a nossa família não abra mão desse princípio, de ter o Senhor como sendo o Senhor da nossa família, o guardião, o protetor,
mais pode entrar, nenhum demônio vai entrar, nenhum principado vai entrar, nenhuma prostituição vai entrar, nem a droga vai entrar, nem a miséria vai entrar, nem a escassez, nem a pobreza, nada disso vai entrar. Porque a família vai estar preenchida com a presença poderosa do Salvador, do Senhor, daquele que vive e reina para todo sempre, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em comandar, Deus, oh Senhor, a minha família te pertence, é tua, Senhor. Eu já tinha consciência, mas hoje a minha consciência se tornou mais plena, Senhor. Hoje eu saio daqui com mais entendimento. É como se saísse daqui mais crente hoje, Pai. É como se me convertesse mais um pouco. Como se eu recebesse, como eu recebo, e eu tenho certeza que eu recebi uma dose a mais. Porque quando eu estava meditando nessa palavra, eu comecei a pensar, meu Deus, quantas vezes eu li o texto onde o Senhor dizia, eu sou a ressurreição, o Senhor diz e é, o Senhor diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê tudo nisso? Amém. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai. Eu creio, Senhor. Há muitos que não creem, há muitos que não receberam, que não recebem, mas glórias ao Senhor, porque nesta noite a tua igreja recebeu. Quantas vezes, Senhor, não reconhecemos o senhorio, o teu senhorio, achamos que o Senhor é qualquer um, e não é, é o Senhor. Aquele que mata diz que se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido morte. Se o Senhor está conosco, não há miséria, não há dor, não há angústia. Ainda que venha, o Senhor tem poder para ressuscitar, para mudar a nossa história. Bendito é o teu nome, Senhor. Senhor, muda a história desta igreja, muda a história, Senhor, deste ministério, muda a história, meu Pai, desse povo, dessa família, Senhor. Oh, em comandante, Senhor, quantos que vão ouvir esta palavra, que receba, Senhor. Repreendemos a Satanás e todos os seus demônios que rouba a essência da palavra, que rouba a essência do Pai. Eu lembro, Senhor, que um dos pedidos do meu envelope é para que o Senhor me dê mais entendimento da tua palavra. E sinto que desde o primeiro dia que comecei a orar, vi que o Senhor, meu Pai, tem ampliado a visão e o conhecimento. Amplia a visão deste teu servo, Pai, em relação à tua palavra, em relação aos teus ensinamentos, para que possamos viver dias de glória, em nome de Jesus. Quem recebe? Amém. Glória a Deus. E uma salva de palmas para o Senhor. Nesta noite, queridos, nós iremos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: Jesus, Ele é assim. Se você crê que Ele pode mudar a sua história, ainda que a sua fé não seja plena, mas se você crê, Ele vai ampliar. Porque tanto Marta quanto Maria sabia que a ressurreição ia acontecer, mas eles não imaginavam que era naquele momento. E eles puderam viver porque eles creem no futuro, para o futuro. Mas eles viveram lá.
Então eu tenho certeza que se você precisa de um milagre, Jesus vai te dar esse milagre. Amém. E assim como Jesus estava ceando em Betânia, juntamente com Lázaro, com Marta, com Maria, e até mesmo com o nome que eu falei, Simeão. Não, acho que foi Simeão. Marta, Lázaro, tem outro. Eu vou achar aqui. Está em Mateus, acho que é 20. Deixa que eu citei, Mateus 25, deixa eu achar. Rapidinho eu vou conseguir encontrar o nome dele. Caís faz? Vamos ver aqui. Deixa eu achar aqui rapidinho João, que vai ter a referência para Simão, né? É Simão. Vou ver aqui, é isso. Mateus 26. Diante. É Simão. Então tinha Simão lá. Assim como Jesus estava com eles, o Senhor está aqui nesta noite. Amém. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre esses ingredientes. Quero convidar aqui o casal de obreiro, Carlinhos e a Renata, que vão estar distribuindo. Vocês podem pegar os ingredientes. Estenda as suas mãos e diga assim: Senhor, Senhor, assim como tu estavas assim como tu estás em Betânia, em Betânia, naquela casa, com Marta, Maria, Lázaro e Simeão. Simão. Que o Senhor esteja aqui conosco. Pedimos a tua bênção sobre esses ingredientes, sobre o pão, símbolo do teu corpo, sobre o vinho, que é o símbolo do teu sangue, o sangue da nova aliança, que nos justifica diante de Deus, não porque somos merecedores, mas é porque o Senhor Jesus se colocou no nosso lugar, sentiu os nossos pecados, sentiu as nossas dores, assim como o Senhor esteve naquela casa, esteja conosco nesta noite. Pedimos a mesma bênção sobre a nossa vida, sobre esta casa, que é a igreja e as famílias aqui presentes. Abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Que vocês possam despedir.
partido por vós. Disse Jesus: este é o meu sangue, derramado por vós. Todos pegaram o pão? Amém. Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças te dou graças te dou por este pão, por este pão. que você possa comer. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por semelhantemente modo, depois de apreciar, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graça, o como discípulos quiserem, beber dele todos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, te damos graças por este cálice. Que o Senhor participe conosco. Senhor, este cálice é o símbolo do sangue que o Senhor derramou. O sangue da nova aliança. A aliança que fizemos em teu sangue. Esta noite, participe conosco. Você pode. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Salvador. Glória a Jesus. Queridos, chegamos nesta noite ao término dessa reunião. O que aprendemos aqui nesta noite? Jesus é um amigo. É um amigo da família. Glória a Deus. Pode ser seu amigo íntimo. Amém. Seu amigo para onde você for levá-lo. O amigo que você vai poder compartilhar. O amigo que não vai te decepcionar. O amigo que vai sempre chegar no momento certo. Sempre fazer o que você necessita para não ser destruído. Então aprenda que assim como ele tinha o prazer de estar com aquela família de Betânia, ele tem o prazer de estar com a sua família. Amém. Glória a Deus. Levante a sua mão e diga assim comigo: e Deus dos céus nos dê as bênçãos, e da terra as riquezas, e sejam anunciadas a paz às nações. Que o grande amor do nosso eterno Deus e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do amado Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Que você tenha uma semana de paz. Amém. Que você tenha uma semana de bênção. Amém. E que você tenha uma semana de vitória. Quem recebe? Amém. Deus abençoe a todos. Com a graça e na paz de nosso Deus. Voltamos às